estamos aqui com a nossa querida poeta, aquela mesma que já foi atriz e publicitária e que a maioria de vocês não conhecem. Mas hoje ela está aqui para exatamente 3 coisas. Isso, para conhecê-la. Segundo, falar sobre a sua poesia. E terceiro, o seu livro, Ruído, Silêncio, produzido e editado pela Oia Editora. Boa noite, minha querida Dora Lampert. Queria que nós começássemos você dando um alô para Novo Hamburgo, sua cidade, e um alô de Novo Hamburgo para todas as outras cidades do Brasil que amam a poesia. Muito boa noite. Para mim é uma grande satisfação e um privilégio ter esse momento com vocês todos, meus conterrâneos aqui da minha cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e para todo mundo que estiver nos assistindo nesse momento. Vamos lá, então. Aviso aos navegantes que esta entrevista com Dora Lampert tem um objetivo principal: conhecermos mais o ser humano e a poeta. O livro Ruído, Silêncio, que para nós da Oia é tão apenas o fruto de uma busca e de uma história de vida que se concretizou nele. Portanto, mais que Ruído, Silêncio, meu interesse hoje, e de vocês, eu suponho, é conhecermos quem é Dora Lampert, o que escreve e por que escreve. Então, a perguntinha básica, Dora. Não vou te perguntar quais foram suas influências literárias, até porque isso é uma pergunta muito óbvia, mas, melhor ainda, quem foram os culpados e as culpadas que fizeram você trilhar a difícil arte da escrita? Bom, isso é uma história bem longa, porque eu, de alguma forma, eu sempre tive envolvida com a palavra, né? Não com a escrita propriamente dita, mas com a palavra, né? Não só pelo meu trabalho na área da propaganda, eu sempre trabalhei junto, fazia uma dupla com uma pessoa que fazia parte do texto, com um redator, né? Naquela época eu copiava, né? Eu sou do tempo do layout da pedra lascada, então eu fazia cópia das letrinhas, mas sempre envolvida com a coisa do texto, com a revisão, com brainstorming para ver chamada das peças, enfim, né? Depois, concomitantemente com o meu trabalho na propaganda, eu fiz parte durante 10 anos de um grupo de teatro amador, onde nós sempre tivemos uma grande preocupação com o que a gente ia falar. O que nós íamos dizer, né? Se tu toma o tempo de uma pessoa, a gente trabalhou bastante tempo, a gente teve só 2 trabalhos de palco, depois nós passamos a atuar na rua direto. A gente tinha a ideia de que se a gente tomasse 5, 10, 15, que fosse 1 minuto de uma pessoa, a gente queria que aquela pessoa saísse de alguma forma diferente daquele momento, né? E a gente sempre trabalhou temas, né? Coisas que fossem relevantes, né? E que fizessem uma diferença na cabeça da pessoa, que a pessoa tivesse que pensar. A gente não fazia as coisas assim muito esmigalhadinhas, assim. Eram sempre temas bem contundentes e para que realmente as pessoas colocassem um pouco o seu pensamento em cima daquilo que elas estavam assistindo, né? E como nesse grupo a gente não tinha uma direção, né, e a gente nunca trabalhou com texto pronto, então a gente trabalhava direto, né, na parte do texto também, da concepção do espetáculo, né. Isso tudo vai dando uma bagagem. Além disso, eu sempre li muito, né. A minha história com a literatura começa com a minha mãe lendo todos os dias para nós, para mim e para minha irmã, os contos dos irmãos Grimm, que ela lia num livro em alemão,
Ela lia para nós em alemão, né? E a gente ia traduzindo para ela, né? Então, na verdade, minha primeira língua foi o alemão. Eu fui aprender português mesmo quando eu entrei na escola, né? Então, e esse livro eu tenho ele guardado até hoje. Ele é um livro maravilhoso. Ele é todo ele no alemão, a escrita gótica, né? E com umas ilustrações maravilhosas. E eu sempre gostei muito de livro, não só pelo conteúdo do livro, mas o livro como objeto, né? Eu tenho pilhas de livros espalhados pela minha casa, eu não tenho uma biblioteca, assim, que nem tu tens aí na tua casa, um espaço onde tu coloca teus livros. Os meus livros, eles estão espalhados pela casa toda, né? E sempre à mão, sempre, eu estou sempre, né, sento na mesa do café, que tem uma pilha, volta e meia pego, abro um, abro outro, mas o que fervilhou em mim para a escrita foi, eu acho que quando eu entrei nas redes sociais, né? Eu relutei muito em entrar, em ter uma página no Facebook. A minha filha sempre dizia: mãe, precisa fazer, tu vai gostar, vai ser um lado que tu vai poder expor a tua criatividade. E a enteada da minha filha que fez a minha página no Facebook. E a partir dali eu comecei a escrever. E escrever cada vez mais e cada vez melhor, né? É uma coisa do exercício. Mas uma coisa que ficou muitos anos dentro de mim foi a palavra verve, porque eu ouvi uma vez de uma pessoa que eu mandava uns bilhetes, eu escrevia uns bilhetes para essa pessoa, e essa pessoa um dia disse para mim que eu era uma mulher de muita verve. Na época eu não sabia o significado, né? Eu precisei ir no dicionário. Mas quando eu ouvi essa palavra, isso borbulhou dentro de mim, e isso ficou fervilhando durante muito tempo, tá? E o meu primeiro verso, que é o primeiro verso que está no livro, né? Sou verbo, sou verve. Ali, a partir dali, parece que abriu o portal da enxurrada, porque eu nunca me vi como uma escritora, eu nunca tive essa pretensão da escrita como um ofício, né? Eu tenho amigos que são escritores como ofício. Para mim, isso surgiu de uma forma assim muito espontânea, né? Eu tenho uma propriedade fora da cidade, aqui, que é bem no interior. É um pedacinho de paraíso chamado Fazenda Padre Eterno, no interior da cidade de Morro Reuter. E essa propriedade, durante um bom período da minha vida, eu fui muito para lá e eu ia muito sozinha. E nesses períodos em que eu estava sozinha lá, eu me ocupava com a escrita, né? Ali, daí no silêncio, né? E com os ruídos borbulhando por dentro, né? E assim, esse livro foi construído ao longo de muito, muito tempo, né? Ele não foi constituído como uma peça única. Às vezes era apenas um pensamento. Eu acordava de madrugada, na época não tinha nem um computador, não tinha nem internet, não pegava nem sinal de celular lá. Continua não pegando. Agora eu pego um pouquinho de sinal que eu roubo do meu vizinho da frente, que agora eles têm até fibra ótica lá. Tá melhorando o negócio lá na colônia. E na época eu escrevia tudo num caderno. Eu tenho muita coisa escrita à mão, algumas coisas eu perdi, que depois eu passei a limpo, né? Mas sempre era ligado a uma palavra, né? Às vezes uma palavra me puxava, né, a escrita, e às vezes uma foto, uma coisa que eu enxergava e que eu fotografava, né? Porque a maior parte desses poemas, eles estavam ligados com uma imagem.
a maior parte deles, eu acho que assim, 80% deles estavam ligados com uma imagem, né? E sempre, né, eu ia publicando aquilo e as pessoas começaram a dizer, Dora, tem que publicar, tu tinha que publicar, tu tinha que publicar. Só que, pela minha experiência, né, na área gráfica, eu sei que tu vai fazer uma publicação a 4 cores, com foto, fica um valor bastante elevado. Eu nunca imaginei isso separado da imagem, né? Eu diria que a tua poesia, se eu fosse definir a tua poesia, eu diria que ela é uma poesia firme, porque ela é direta, é clara e tem, acima de tudo, coragem, o que nem sempre encontramos em poetas estreantes, estreantes em publicações, tá? Então, por isso, eu sempre digo que você já inicia na poesia chutando a porta com os 2 pés nas palavras. Então, você ter uma poesia tão direta e assertiva, sem rodeios e floreios, é a força que e a importância que você dá à palavra. O fato de eu achar a sua poesia firme, essa minha impressão vem da tua experiência no teatro? Eu acredito que, em parte, sim. Pensando agora, eu nunca tinha pensado nesse aspecto, né? Mas eu acredito que grande parte sim. Mas refletindo agora sobre isso, da onde que vem essa direção que eu dou, porque a maioria dessas minhas poesias são cartas que eu não enviei. São coisas que eu gostaria de ter dito que eu não tive a oportunidade de dizer para a pessoa a qual essas palavras estavam sendo dirigidas, né? Talvez por isso essa direção, né? Essa força da palavra. Eram coisas, eram cartas. Muito, Cartas muito, que eu não enviei. muito bom saber disso. E você falou também da imagem, que, claro, como uma designer, claro que você foi muito ligada à imagem, né? E aí me veio um pensamento. A poesia é escrita em preto e branco ou ela já vem com cores? A minha poesia, eu só vi ela em preto e branco depois que eu extirpei ela da imagem, porque eu via cores, eu sempre vi cores, né? Eu vi às vezes uma imagem, eu escrevi uma coisa, determinados pedaços são teus, porque nunca me pertenceram de fato, eu escrevi isso quando eu vi umas folhinhas secas boiando numa piscina na casa da minha vizinha. Eu vi aquelas folhas boiando e me veio essa coisa do pertencimento, né? Claro, ela pertencia ali, ela pertenceu a uma árvore, mas ela caiu e estava ali na água, boiando. Eu tirei uma foto dessas folhas. E naquela madrugada eu acordei e escrevi isso por sobre a foto, né? A folha levemente amarelada, porque era uma folha do período de outonal, né? Numa água azulada, esverdeada, né? Numa piscina. Então, não me pergunta como exatamente como é que isso na minha cabeça funcionava, mas sempre estava ligada com às vezes era uma palavra, mas na maioria das vezes era uma imagem, uma pena caída no chão, um passarinho morto largado na sarjeta, uma flor que parecia uma rosa numa sarjeta com água correndo da chuva, né? As folhas caindo no meu pátio e deixando o meu pátio todo ele amarelado com as folhas secas,
né? Isso sempre me inspirou, né? E algumas palavras, às vezes, né, escutava alguma coisa, eu lia alguma coisa. Eu tenho um caderno que eu achei, nem é um caderno, é um livro que eu ganhei de presente dessa minha amiga que mora em São Paulo, da Nina, que tocou nas Orquídeas lá junto com o Itamar Assunção. Esse é sobre a sua grande face, da Hilda Hilst. Eu achei ele outro dia de novo, ali no meio de outros livros, peguei ele para ler de novo, e é uma brochura, né? Porque ele tem umas ilustrações, assim, só umas ilustrações em preto, assim, como se fossem umas letras chinesas. E atrás eu achei uma lista de palavras, porque eu eu sou do tempo que a gente pesquisa no dicionário, né? E eu sou a ratazana da biblioteca pública aqui de Novo Hamburgo. E eles botam uma caixa onde eles descartam publicações que eles não querem mais. E como eu gosto muito do livro como objeto, eu herdei da biblioteca pública um dicionário maravilhoso, que são 4 volumes de capa dura, impresso em dourado, coisa mais linda. É Eu, livro para ter na cabeceira de cama, porque se alguém vier te incomodar de madrugada, tu dá uma livrada na cabeça, tu mata o sujeito, entendeu? Por isso que eu acho que livro de capa dura tem o seu lugar garantido na mesa de cabeceira de cada mulher. E, e ali eu abria o dicionário e ia anotando palavras que eu não conheço, palavras que eu nunca tinha ouvido, né? Achei isso, assim, né? E eu achei muito interessante, porque ali duas ou três palavras ali renderam bons textos, não que estão nesse livro, Ruído e Silêncio, mas que um dia talvez ainda vão estar estampados numa página de uma outra publicação. Dora Lampert, eu preciso conhecer a Biblioteca Pública de Novo Pública de Hamburgo, Novo Hamburgo. porque Ela eu foi. sou um tarado por livros e a coisa mais apaixonante é encontrar livros sendo jogados no lixo porque eu me aposto deles. Eu seria facilmente um catador de livros com muita felicidade, entendeu? Eu sairia pela cidade catando livros com um carrinho de supermercado, entendeu? Então, isso me deixaria muito feliz, se eu tivesse mais tempo, claro. Então, veja bem, se essa folha amarelada, ela encontrasse a chuva e ela começasse a caminhar com a água da chuva e essa folha fosse a tua poesia, onde é que eu mais facilmente a encontraria, mesmo que ela andasse quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros, onde eu encontraria a folha da sua poesia? No seu país, na sua cidade, na sua casa ou em suas memórias? Eu acho que nas minhas memórias mais medievas. E Você quer falar um pouco sobre as memórias medievas? eu acho que isso ia muito profundo. Isso ia muito profundo. Tá bom, tá bom. Eu sei que é. Então, aí por isso é que eu te faço a pergunta: memórias foram feitas para ser poetizadas ou guardadas? Eu, bom, as minhas memórias, as coisas que eu me recordo e que eventualmente eu trago para nível consciente, assim, né? A ponto de colocar no papel, eu acredito que elas são para serem escritas, né? Mesmo que elas fiquem guardadas no fundo de uma gaveta. Eu gosto muito
de uma frase que diz folha branca pede confissão, né? Eu acho que isso é de um homônimo do Fernando Pessoa, Haroldo de Campos, talvez. Eu li isso, eu tenho a impressão de que isso é no livro do Desassossego. Olha uma pretinha chegando ali, ó. É um deles, é um deles. Eu não tenho certeza, porque como eu circulo muito assim por diversos gêneros e diversos autores também, eu guardo às vezes a frase e depois eu nem sei mais onde é que foi que eu li, mas eu acho que é do que diz assim, não te, a folha branca pede confissão, não te mates, escreva listas, relatórios, bilhetes de suicídio, cartas, mandatos, expedições, escreva, mas não te mates. Aí a gente volta para as perguntinhas óbvias, porque de perguntinhas óbvias vivem as entrevistas, né? Tipo assim, você já falou um pouco, mas eu queria que você falasse um pouco mais o como e por que, de fato, você decidiu ser escritora. Diz assim, quando você chegou ao momento de dizer, olha, eu vou publicar, eu vou começar a percorrer um caminho literário. Quando foi que você teve essa ideia? Olha, eu fui praticamente intimada, tá? Pode falar os nomes se quiser, Eu, tá? eu fui praticamente intimada. Um queridíssimo amigo meu, que é um grande escritor, Robertson Frizeiro, ele me colocou numa relação, sabe aquelas coisas babaquinhas assim de Facebook? Ah, qual é que são os teus autores prediletos, teus 10 autores prediletos? E ele começou a lista ali, e eu fui lendo, lá pelas tantas estava assim, ó, Dora Lampert, de um livro não publicado. Daí eu dei uma intimada nele, eu disse, cara, como é que tu me bota? Como é que tu... E eu não me lembro dos outros 9, entendeu? Mas, tipo assim, era sei lá, de Tolstói para cima, entendeu? Cara, um puta do escritor, e daí o meu nomezinho ali no meio, eu disse, cara, eu cheguei a ficar vermelha quando eu li aquilo. Daí ele disse, Dora, tu precisa publicar, tu tem que tirar tuas coisas da gaveta, porque tu escreve super bem. Né? Só que eu preciso confessar que eu sou um pouco preguiçosa. E aquilo foi rolando até no inverno passado, que daí o Roberto, a gente estava namorando, e o Roberto um dia disse para mim, ó, a gente se falou no começo da semana, ele disse, ó, na sexta-feira, quando tu chegar, tu me traz, eu quero ver pelo menos aí 20 páginas, que nós vamos publicar esse livro. Tá? E daí ele me cobrava todos os dias, ó, já trabalhou um pouquinho aí, ó, traz aí, eu vou te ajudar, nós vamos revisar, ó, mas tem que ter, no mínimo, tu não me vem com menos de 100 páginas, porque é um livro com menos de 100 páginas, é porcaria, ele dizia. Livro de poesia com menos de 100 páginas é livrinho. Né? A tua escrita é boa, tu tem capacidade para ter um livro bem bom, né? E foi o Roberto que me deu assim, ó, me deu literalmente um empurrão para o precipício. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado. Roberto Granha. Roberto Roberto Barberena Granha. Muito Isso. obrigado, meu querido. É. Muito obrigado mesmo, de coração. É. E ele tá acompanhando de perto todo o processo aí, né? E ficou bem faceiro quando eu mandei para ele o material todo que tu fizeste ali pro lançamento, né? Ele achou tudo muito impecável. Eu acho que ele deve ter falado. Finalmente! Não, assim. não, sabe o que ele disse? Ah. Mas que agilidade, hein? Ah.
Porque tu sabe, eu sei o dia que eu entrei em contato contigo. Sim. Foi no dia 11 de março. Porque no dia 10 de março o Marciano esteve aqui na minha casa e eu falei para ele, eu já tinha mandado os originais para 2 editoras e eu falei para o Marciano, ó, Marciano, estou tentando, vamos ver se vai dar, não sei, né, eu não sou conhecida, né, eu não tenho uma carreira na escrita, quem é que vai se interessar para querer me publicar? Daí ele disse, mas eu acho que tem um maluco lá que eu acho que vai querer. Ele acertou no maluco, ele acertou no Eu maluco. tenho curso com ele o semestre passado. Eu disse, pode me dar o. Tu tem o WhatsApp dele? Tenho sim, aqui, já vou te passar. Isso foi no dia 10 de março. No dia 11 de março, eu entrei em contato contigo e tu logo me deu retorno, logo disse sim, pode mandar, logo pediu para mandar para o Fábio, e o Fábio já logo mandou o parecer dele de volta, que eu chorei muito quando eu li. Porque tu colocar assim um original teu na mão de uma pessoa que não te conhece, nunca te viu, e escrever daquela forma que ele descreveu, E né? um poeta profissional, né? Olha, eu tive que ler a primeira vez, eu não consegui ler muito bem assim, porque eu fiquei com a vista também um pouco embaralhada. Não, não, e eu acredito que devo ter sido mais alegrias, né? Porque teve Suzana, Jovina, então Sim, sim. só poetas, né? Cláudia Schroeder, então, tipo, Eu Eu estou fazendo a minha estreia cercada das melhores palavras que eu podia esperar. Se eu fosse imaginar que a minha estreia como poeta, né, editado assim pela primeira vez, seu primeiro livro editado, eu ia ter todo esse entorno me cercando, o teu trabalho, o trabalho do Fábio, a Jovina, a Cláudia e a Suzana, assim, ó, vocês foram anjos que caíram assim no meu colo. Isso para mim prova de que o caos se organiza. De alguma forma, o caos se organiza, né? bendito E, caos. e eu sempre ouvia muito, assim, né? Antes da primeira conversa que eu tive contigo, eu sempre ouvia muito aquela coisa assim, não, porque fazer edição de um livro é sofrido, porque aqui é um parto, depois quando o livro está pronto, aquilo é que nem um filho teu, né? Aquela coisa da gestação, aquela coisa do sofrimento. Eu não tive sofrimento nenhum. Para mim foi só alegria. Foi só alegria. Eu sou muito, muito, muito grata por essa junção de energias, né, que aconteceu em torno das minhas palavras, assim, que é uma coisa inexplicável, é inexplicável. Para mim foi um privilégio. Poetas têm que conversar com poetas, prosadores têm que conversar com prosadores, escritores têm que conversar com todos. Com todo mundo. Então, para mim, não é apenas publicar um livro, é fazer com que o autor entre de cabeça no mundo da literatura e desde o começo tenha profundo respeito por essa palavra mágica chamada literatura. A gente vai parar com essa rasgação de seda e, e aí vamos lá que está acabando, já está acabando. Então, que Fábio me confidenciou, Fábio Santiago. A gente está falando de Fábio Santiago, poeta, autor de Intramuros e Versos Magros. Procurem, leiam, tá, gente? Então, aí, em cima do que ele me falou, eu vou te fazer a pergunta. Você escreve apenas poesia ou também escreve prosa? Pegando esse gancho, se possível, também queria que você me contasse se você tem planos para futuras publicações. Quando eu começo a escrever, eu não tenho muita ideia da onde que aquela escrita vai me levar. Tá? Quando eu começo a escrever, independente
do que tá me motivando para escrever, ou seja, uma palavra, uma imagem, um sentimento. Às vezes, muitas vezes, eu escrevo na madrugada, eu acordo com aquilo me rondando e daí eu escrevo. Eu não penso muito quando eu começo a escrever, tá? Às vezes vira poema e às vezes vira prosa, tá? Não, mas eu não tenho essa. Na hora que eu começo a escrever, eu não consigo distinguir muito para mim, né? Até porque eu tô entrando agora na coisa da escrita, de pensar a escrita como o ofício mesmo de escrever, né? E eu sempre, mesmo eu escrevendo sobre uma coisa muito técnica, eu sempre tenho o lado poético no meio. Eu sempre tenho aquele cunho, né? Do lado da sutileza, da palavra, do ritmo, né? Se eu tenho planos, eu tenho grandes planos de preparo. Eu tenho muitos planos, eu só não sei se todos eles vão ser realizáveis, mas não faz mal, né? O que importa é que a gente tenha vontade de fazer algumas coisas, né? Eu tinha muita vontade, não sei se vai ser possível, se eu vou conseguir fazer isso, porque é um trabalho hercúleo de traduzir esses poemas do Ruído e Silêncio, traduzir eles para o francês, né? Isso é uma ideia, né, que eu vou contar com o precioso auxílio da minha professora, né, de francês, que é a Elisabeth Bittencourt. Ela é mineira, mas mora aqui em Morro Reuter já há muitos anos, né? Que Morro Reuter é uma cidade aqui no comecinho da Serra. E ela certamente vai me ajudar. Só que a poesia, a tradução da poesia é uma coisa muito difícil, né? Eu tenho um livro do Flores do Mal, do Baudelaire, né? Que agora, graças a Deus, eu já tenho vocabulário e conhecimento suficiente da língua francesa para poder ler ele em francês. E daí, quando a gente lê a tradução, chega a dar uma tristeza, né? Porque tu não tem coisas que tu não consegue transpor, né? De uma língua para outra. É praticamente, reescrever aquilo numa outra língua e procurar dar o mesmo sentido apenas. Vamos continuar então? Lá, para não tomar muito teu tempo, tá bom? Aí, por isso é que eu trouxe a caveirinha, porque ela é que vai perguntar para você. Ai, que medo! Vamos lá. Olha, eu nunca consigo responder essa pergunta e por isso jogo a bola para você. Escrever é dor, amor, vingança, loucura ou desejo de pele igual tesão que não tem fim? Ah! Eu acho que é uma mistura disso tudo. Bota tudo num caldeirão aí, bota em fervura lenta. Tem que ser fervura lenta, porque senão. Mas o que mais disso tudo que eu falei aí a gente vai encontrar na tua poesia? O que é que a gente vai mais encontrar nela? Eu acho que é o desejo da permanência, né? Embora tendo a convicção de que nada permanece inalterado até o fim e de que a finitude ela está presente no cotidiano, né? A finitude nossa também, né? E as perdas todas que a gente vive, que a gente não se dá conta, né? A gente nasce perdendo, a gente perde muito mais do que ganha durante toda a vida. E eu acho que isso também tá muito presente, né?
E outra coisa que está muito presente também, que quando tu falaste antes ali, por que que tu não aprende, né? Por que que não em alemão? Eu tenho sempre a companhia da minha avó, né? Eu me lembro que quando eu visitei a Alemanha pela primeira vez, quando eu precisava, né, lia alguma coisa assim, eu pensava, como é que minha avó pronunciava isso? Como é que minha avó falava isso? E ela me sussurrava aquilo no meu ouvido, né? Se eu preciso me lembrar de uma palavra em alemão, eu penso, como é que minha avó dizia? Minha avó dizia isso, como é que ela pronunciava isso? E ela me sussurra no meu ouvido, né? Ela foi uma pessoa muito presente, ela foi uma mulher muito, ela era, né, foi uma mulher muito forte na nossa vida e ela praticamente ajudou a nos criar, porque a gente sempre morou juntos, né? E o nome dela era Alma, né? E ela está citada também ali no livro, né? Que a Sim. gente tem lembranças assim muito carinhosas do cuidado que ela tinha conosco, né? É uma das partes que eu mais amo nesse livro. Então, procurem a parte da avó Alma. A avó Alma, Muito linda essa página. A avó Alma muito me salvou dos piolhos, E catando lentes. lêndia. Eu queria que você descrevesse a poeta Dora Lambert. Olha, isso é uma mistura. É uma mistura. Eu me descreveria como uma pessoa obstinada para algumas coisas, para algumas crenças, algumas certezas que eu segurei a minha vida toda. A poeta. A, Acredito que não, porque eu acho que as certezas elas trancam a gente na vida. E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre procurei ter muita certeza das coisas. E a partir claro, a gente vai envelhecendo, vai amadurecendo, e cada vez mais, eu tô me despindo dessas certezas das quais eu me segurei, como se elas fossem escoras para que eu conseguisse sobreviver, né? Eu tô soltando essas escoras todas, né? Aos poucos elas foram sendo derrubadas, né? E eu acho que isso aparece na minha escrita, né? Eu acho que a minha escrita também é uma busca da incerteza da vida, né? Então, eu me descrevo como uma pessoa múltipla, né? As pessoas sempre dizem, Dora, tu é artista. Eu nunca foi a minha primeira obra, na verdade, vai ser o livro, né? Eu tô com 62 anos de idade, mas se tu perguntar para as pessoas que convivem comigo, os meus amigos, eu tenho amigos de 20, 30, 40 anos, eles vão dizer, a Dora é uma multiartista, porque onde eu meto a mão, o troço sai, né? Eu já trabalhei, já fiz quadros, eu já fiz cerâmica, eu sei costurar, eu cozinho bem, múltipla, né? Mas sempre tive essa coisa da busca de uma certeza que ela não está em lugar nenhum, né? Na verdade, ela não está em lugar nenhum. Eu gostei muito quando eu ganhei de presente de um amigo meu um livro da Wisława Szymborska e Um Amor Feliz é o Poderosa. título. E Poderosa. ali tem a transcrição quando ela ganhou, eu não me lembro em que ano ela ganhou o Nobel de Literatura, e daí tem o discurso dela que é bárbaro, né? Não sei. É a melhor coisa que a gente pode
saber na vida é não sei. Porque a partir desse momento, tu abre o teu horizonte para todo conhecimento, para tudo que a gente pode se desenvolver e aprender e deixar para trás e se descascar, né? Isso vem de um resultado também desses 2 anos, né, que a gente viveu um tempo muito terrível, né? Eu me lembro aquele primeiro ano da pandemia, 2020, foi uma coisa, para mim, foi assim, foi catastrófico, assim. Eu acordava chorando todos os dias e dormia chorando todos os dias. Eu estava sempre com a minha cara inchada, né? E, de novo, eu escrevi bastante durante aquele período também, porque, por brincadeira, nós começamos a fazer umas interpretações de umas obras de arte, eu e a minha irmã, porque a gente não suportava, eu acho que já era a 7ª semana de isolamento, né? A gente só saía de casa para comprar comida, a gente se revezava, a gente saía uma vez a cada 15 dias, fazia um rancho para não precisar sair, a gente ficou bem clausurado. Ali pela sexta, entre a sexta e a 7ª semana, assim, quando tu sente no ar, o ar denso, nós duas sentadas no café da manhã, olhando uma para a cara da outra, as duas, nenhuma das duas querendo mostrar o pânico uma para outra, né? A gente tentando disfarçar, mas a gente sabia que uma hora ia estourar, porque nós estávamos as duas assim numa depressão terrível, e eu disse para ela: vamos fazer uma coisa, faz umas fotos para mim, vamos fazer umas interpretação aí. Eu estava vendo no Face ali, né, as pessoas fazendo umas interpretação de obra de arte da Frida Kahlo, da Mona Lisa, enrolada em papel higiênico, os outros com tubo de detergente embaixo do braço, fazendo de conta que era um periquito, umas coisas assim meio malucas. E a gente começou a fazer, e isso virou um projeto bem grande, no ano da peste. E ali eu escrevi muito, porque a gente estudou a história de todos os artistas que a gente trabalhou, né? Eu perguntei quem é a poeta do Dora Lampert, o que a poeta procura. E aí eu quero saber o que a poesia da poeta procura. A minha poesia procura ouvidos. As coisas que eu escrevi eram para serem ouvidas. Gostei sim. Mas aí eu vou fazer uma pergunta bem engraçadinha, mas, mas pode ter certeza é séria. Ah, poesia, eu sou um apaixonado por poesia, sabe, Dora? Como eu sou um prosador nato, eu sou um poeta ridículo, então eu gosto de escrever histórias, gosto de contar histórias. Então, aí eu queria saber de uma poeta se poesia é um ato de escrever groselha, abacaxi ou cravo. Groselha, Abacaxi abacaxi ou ou cravo. cravo. Abacaxis me lembra um moto das livres associações. Exato, exato, exato. Eu acho que eu acho que são abacaxis. Muito bem, bravo. Eu eu eu, eu para o meu gosto, eu estou falando uma coisa bem pessoal, bem Eu quero particular minha. saber de você mesmo. É bem particular, né? Sim. Eu acho que na grande alegria e na grande felicidade, no grande regozijo,
não se extrai uma boa poesia. Não que não se possa escrever bem sobre isso, entendeu? Mas pode ser uma groselha. Aí é uma groselha. E eu não gosto dessa coisa melosinha, né? Pode ser que até em alguns pontos eu seja um pouco melosa, mas eu escrevo muito mais pela, pela perda, pela impossibilidade, pela incerteza, pela insegurança, pelo medo, do que qualquer outra coisa, né? Então, eu acabo de descobrir que o seu abacaxi é cheio de cravos. O meu abacaxi é cheio de cravos. Muito bem. E aí, eu vou fazer uma provocação. Se poesia fosse uma fruta, tá? O que seria o verso? A polpa ou a casca? Eu, eu creio que na maioria das vezes a polpa, na maioria das vezes. Mas se a poesia fica muito no raso da emoção e do sentimento que ela poderia conter, daí é a casca. Seria mais técnico, por exemplo? A casca seria muito técnica? Não digo técnico, mas eu acredito que é mais no sentido de ficar na tona, assim, de ficar na superfície, de não mergulhar naquele sentimento, de não ir além daquilo que tu tá sentindo, de tu dar um mergulho mesmo, né? A- olha, a polpa tem sabor, a casca. A casca geralmente a gente joga fora, né? Tipo assim, É, a poesia tem que ter sabor, não? a poesia tem que ter sabor. Porque devemos ler a poesia contida no livro Ruído Silêncio. Por que devemos? Bom, eu preciso me Venda-se! desnudar, preciso me desnudar de todo o resto de humildade, Por favor. porque um amigo meu um dia disse para mim assim, que é escritor também, ele disse para mim, ele me mandou um texto para que eu lesse e eu disse para ele, me deu uma inveja disso, como eu tinha vontade de ter escrito isso, por que não fui eu que escrevi isso? Daí ele disse para mim, ai, que coisa boa isso, porque esse é o melhor texto que a gente pode ler quando a gente fica pensando, que merda, por que não fui eu que li, por que não fui eu que escrevi isso, eu queria escrever assim também, né? E quando eu li pela última vez, antes de que tu mandasse os originais para a gráfica, tu mandou, né, o PDF para mim ali, daí tu disse para mim, dá mais uma lida aí, daí depois, tchau, Mídia, eu tô mandando para a gráfica. Eu li aquilo me deu uma satisfação tão grande, porque eu estava lendo uma coisa que se outra pessoa tivesse escrito, eu ia pensar isso para mim. Por que não fui eu que escrevi isso? Mas, Dora, foi tu que escreveu. O livro está muito bom. Está muito bom. Ele vem cercado com as palavras da Jovina. Ele vem cercado com as palavras da Susana e com as palavras da Cláudia, que são igualmente maravilhosas. Só pela quarta capa, pela orelha e pelo prefácio, já valeria a pena ler. E realmente ele está um livro todo ele muito bem elaborado, muito bem estruturado, todo o trabalho de editoração, capa, todo o cuidado com a parte da diagramação, né?
Ele tá bonito. Eu estou muito orgulhosa, estou muito satisfeita com o resultado e eu acho que vale a pena. É um livro para botar na cabeceira da cama e degustar ele aos poucos. Então, me responda uma coisa. Depois que eu ler esse pequeno poema que faz parte do livro, tá? Os riscos, os ritos, os risos, os rostos rotos do vinho, dos sonhos, de ontem, nunca. O nunca mais é para sempre? E aí eu te pergunto, o nunca mais é para sempre, Dora? Eu espero que não. Eu espero que não. Porque o nunca é uma palavra muito dura e o nunca mais é muito duro. Eu espero que não seja para sempre.